Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Casa esta que recebe a todos com muita alegria, com muito carinho, para que possamos juntos estudarmos a doutrina espírita e também divulgá-la. Agradecemos também a todos que nos acompanham pelas redes sociais, sejam bem-vindos a este momento. E para que nós possamos juntos compartilhar deste banquete de conhecimento que teremos, vamos fazer a nossa prece inicial para que possamos nos harmonizar e assim aproveitarmos melhor a nossa reunião. Elevando o pensamento a Jesus, nosso mestre, amado irmão, e também aos nossos amigos espirituais que comungam conosco desse mesmo ideal, que possamos nesse momento, com o coração transbordado de amor, que possamos estar atentos aos ensinamentos do Mestre, que esses ensinamentos possam nos colocar rumo à perfeição, que esses ensinamentos possam nos ajudar no nosso processo evolutivo. E assim, com este carinho, com este amparo do Mestre Jesus, dos Espíritos amigos, possamos percorrer a nossa jornada evolutiva aqui na Terra. Nós te pedimos, Senhor, que nos ampare, nos fortaleça, nos ajude, nos dê saúde, nos dê perseverança e que nunca nos falte a esperança de dias melhores. Que o Senhor Jesus possa amparar a cada um de nós neste momento e que possamos, com o nosso coração aberto, estarmos identificando os seus ensinamentos para que possamos seguir nesta jornada evolutiva. Graças a Deus. Muito bem. O tema de hoje será apresentado pela nossa palestrante Roseli, e o tema será Intolerância e Preconceito, uma pesquisa livre. Fique à vontade, Roseli, na sua explanação. Muito obrigado. Olá, meus queridos, mais uma vez aqui, a todos aqueles que estão no salão, aqueles que nos acompanham na rede social. Estamos aqui unidos mais uma vez para estudarmos um tema, uma pesquisa livre, mas a gente lembra que aqui sendo uma casa espírita, a base é sempre a doutrina espírita. Esse tema, intolerância e preconceito, ele é bem polêmico. Então, a gente já esclarece que a intenção aqui é apenas levar conhecimento e não ofender ou magoar alguém que possa se sentir dessa maneira. Se ocorrer, a gente já pede desculpas aqui. Então, vamos lá, gente. Olha, intolerância, recusa violenta ao diferente, vem do fanatismo, do fundamentalismo diante de uma determinada convicção cega. Os que não compartilham das mesmas ideias são inimigos a combater. Esse é o pensamento daquele que é intolerante. O fanatismo no dicionário, entusiasmo excessivo demonstrado por uma devoção quase sempre cega. Fundamentalismo no dicionário, corrente de pensamento que prega a obediência rigorosa e literal a um conjunto de princípios fundamentais. Então, a gente resume que o intolerante, ele se vê como dono da verdade, defensor de valores e ideias que, a seu ver, são os melhores e únicos para a sociedade. E ele não permite, nessa explanação de ideias, que se crie ali um diálogo que possa levar a um consenso, a um equilíbrio dessas ideias. A intolerância, ela já faz parte da humanidade desde quando fomos criados simples e ignorantes. E o maior exemplo que nós temos de intolerância humana é a condenação de Jesus. Desde a forma como nós o recebemos quando ele esteve entre nós, até o seu julgamento, tortura, crucificação e morte. Nós não aceitamos o que Jesus veio nos revelar, não aceitamos seus exemplos de bondade e amor a todo e qualquer ser vivente. Foi chamado de rei, mas era pobre, maltrapilho, não veio coberto com um manto de ouro,
como a gente esperava. Como alguém como ele, vestido como ele, daquela maneira como ele se apresentava, poderia saber tanto? Como uma pessoa como ele poderia ser boa? A gente pensava dessa maneira. Tudo mentira, a gente concluía, né? E assim, sem direito à defesa, ele foi vítima da nossa intolerância e preconceito. Jesus já previa esse movimento contra aquilo que ele vinha trazer, as suas ideias, o seu evangelho, por isso que ele falou assim: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque ele sabia que tudo aquilo que ele viera nos revelar seria revolucionário para aquele momento, apesar de que tudo nos é revelado no momento em que nós temos condições de lidar com isso. Mas muitos intolerantes daquela época recebiam de uma maneira a querer combater como se Jesus fosse um inimigo, porque as ideias de Jesus, elas vieram fazer com que pais, filhos, mãe, filhos, nora, brigassem, porque iriam divergir uns dos outros. Então, quando ele veio trazer o seu ensinamento, ele acabou provocando revolução nessas relações, mas uma revolução que seria a intenção de reflexão, de mudança, para que se chegasse a um consenso daquilo que era um ponto de equilíbrio e harmonia na vivência, na convivência daquela sociedade. Então, ele foi morto pela intolerância, pela dificuldade de aceitação e respeito por suas opiniões, seu jeito de agir, sua forma de se trajar e, principalmente, porque ele conseguiu que muitos outros o seguissem. E esses seguidores também foram da mesma maneira perseguidos. E daí por diante, a intolerância, ela realmente cresceu. E nos dias de hoje, com as redes sociais, o advento da internet, ela cresce de forma exponencial, quer dizer, ela cresce muito rápido. Hoje, a gente fala o que quer numa rede social, sem pensar na consequência. A gente calunia, a gente ofende, a gente magoa. Então, a gente vê muito isso nas redes sociais. Então, são demonstrações de ódio explícito a camadas da sociedade. As mulheres também têm a intolerância ao homem, né, ao masculino, tem intolerância ao gênero, à cor, à raça, à religião. A gente vê intolerância ao corpo, né? É exigido da sociedade que a pessoa, a mulher principalmente, tivesse um corpo perfeito, irretocável. A gente viu isso agora no carnaval, nas redes sociais, muitas rainhas de bateria, passistas, se apresentavam, né? E as pessoas criticavam do corpo. Essa está mais obesa, exagerou um pouquinho, né? Então, a gente vê que na rede social a gente tem muito essa, digamos, entre aspas, coragem. Por quê? Porque a gente não está olhando para aquela pessoa a qual a gente está ofendendo, a qual a gente está magoando. Às vezes a gente nem conhece. Então, para muitos na rede social, tanto faz como tanto fez se está provocando algum mal-estar, se está magoando ou ofendendo. Por isso que a intolerância, ela, de certa maneira, ela está realmente muito presente, mais presente ainda nos nossos dias, mesmo que tenham sido criadas regras de punição ao desrespeito nas redes sociais. Mas os intolerantes, os famosos haters, né, eles não param de se manifestar de forma grosseira, ofensiva e ostensiva, né? Tudo faz parte do processo de evolução moral. Isso é o que o Espiritismo traz para nós. E ele nos orienta: nunca aos extremos.
sempre o caminho do meio. Mas o caminho do meio é se abster? Não, o caminho do meio é a ponderação. É você respeitar que o outro tem uma opinião diferente da sua, que nós convivemos, somos todos aprendizes aqui, mas nosso nível evolutivo é diferente uns dos outros. Então, a gente tem que respeitar que pessoas tenham ideias diferentes da nossa, até antagônicas. Por isso que o Espiritismo coloca sempre o caminho do meio. E, afinal de contas, quem é o detentor das verdades absolutas? Na filosofia, a verdade é estabelecida por um sistema de valores que faz parte de um conjunto ético e moral de uma sociedade. Isso quer dizer que a verdade pode ser a verdade para um, mas não pode não ser a verdade para outro, porque depende de valores individuais que são desenvolvidos pela vivência de cada um, pelas escolhas de cada um. Então, o que é verdade para uns pode não ser verdade para outros. Mas e aí? Alguém é detentor desta verdade? E o Espiritismo, ele explica que o detentor dessa verdade, de acordo com o que nós recebemos de ensinamento dos Espíritos, é Deus. É Deus porque é a perfeição absoluta, inteligência suprema, causa de tudo o que nos envolve, é bom, sábio e justo. Então, existe a verdade de cada um, mas a gente tem que observar e não apenas levar na teoria ou passar a régua de uma forma superficial. O fato é que quando a gente observa uma pessoa que leva uma vida dentro de uma conduta moral e ética boa, que ele tem boas relações, boas condutas, boas atitudes, bons pensamentos, essa pessoa, ela vive muito bem na sociedade. Ela se relaciona muito bem na sua família. Por quê? Porque o princípio dessa verdade, que é construída por valores de cada um, é o respeito à opinião do outro, é o respeito ao direito do outro, às escolhas do outro. Então, o Espiritismo, ele é essa doutrina libertadora porque ele nos leva à busca das nossas próprias verdades. Ele não é rígido, ele não é rigoroso, ele não é regido por dogmas ou rituais, não existe uma hierarquia, alguém absoluto que represente a doutrina espírita. Quem representa a doutrina espírita são os espíritos, que nos revelaram, através de Allan Kardec, todo esse manancial de conhecimentos, de esclarecimentos. Então, o Espiritismo, ele não se considera dono da verdade absoluta, mas repetimos que ele considera que essa verdade absoluta venha de Deus. Por todas as qualidades, os atributos que nós conhecemos de Deus, dele vem a verdade absoluta. E as suas leis, as 10 leis divinas que nós estudamos no Livro dos Espíritos, eu gosto sempre de relembrar isso, porque é um capítulo importantíssimo para que a gente possa se conduzir de maneira a nos aperfeiçoarmos cada vez mais, é estudar, conhecer e principalmente praticar essas leis de Deus. Essas leis, elas demonstram toda a conduta ética e moral do nosso Criador. Então, vamos entender o quanto é importante que a gente siga o que ele nos orienta. E para quê? Para que nós vejamos num futuro até bem próximo, a gente pode ser até otimista, uma sociedade saudável, onde é priorizada a convivência pelos valores de respeito e de liberdade. A gente ainda não está nessa sociedade, a gente está construindo. O importante é que a nossa caminhada evolutiva, ela é nesse estágio. A gente vem de um primitivismo, a gente vem ainda trazendo um orgulho, um egoísmo muito grande, mas a gente está em busca dessa melhora, a gente está se renovando, a gente está se modificando. Então, da mesma forma, é com relação, por exemplo, à questão do preconceito, que significa fazer uma ideia
pré-concebida, uma ideia antes de que a gente possa conhecer de fato alguma pessoa, algum grupo social a qual a gente se refere com essas ideias pré-concebidas. Quer dizer, a gente não conhece a pessoa, a gente não conhece o grupo social, não conhece uma determinada empresa, porque acontece até com empresas, e a gente vai lá e tem ideias pré-concebidas a respeito disso, né? Sem que a gente tenha qualquer tipo de conhecimento mais aprofundado, mais íntimo mesmo com essa pessoa. Então, é uma atitude, o preconceito, a princípio individual, mas que ela reflete o pensamento de um coletivo, o pensamento de uma sociedade, de uma cultura na qual nós estamos inseridos. No livro Renovando Atitudes, ditado pelo espírito Hamed ao médium Francisco do Espírito Santo Neto, ele descreve, tem um capítulo que fala só de preconceito, e ele descreve um indivíduo que atingiu um bom nível ético como alguém que pensa por si mesmo, em termos gerais e críticos, quando dirige sua conduta conforme julgar o correto, demonstrando assim a sua independência interior, quando é autônomo para definir entre o bem e o mal sem seguir fórmulas sociais. E, por fim, quando não é escravo de suas crenças inconscientes, porque faz constante exercício de autoconhecimento. Então, será que a gente está próximo dessa definição? Pelo nível evolutivo que nós estamos hoje, nós estamos ainda bem distantes. E eu me incluo nessa também, porque eu me entendo como esse ser em aprendizado constante, que ainda tem que trabalhar muitas imperfeições, muita intolerância, que a gente tem isso arraigado em nós, preconceitos, né? Então, nós ainda fazemos julgamentos fundamentados na opinião dos outros, como o Hamed aqui colocou. Um indivíduo, né, que ele é livre de preconceitos, é esse indivíduo que tem as suas próprias ideias, que ele vai conhecer aquilo que ele não conhece para ele poder opinar, mas que ele pode ter uma opinião diferente de um outro, que ele pode contradizer um outro, e isso não tem problema nenhum, porque é a forma como ele encontrou, através do seu estudo, da sua pesquisa, do seu aprofundamento, ele encontrou essa maneira de entender determinado fato, determinada pessoa. Então, nós adquirimos nossos preconceitos de existências passadas, das nossas imperfeições que não foram tratadas lá atrás, daquela tendência que a gente tem de deixar para a próxima reencarnação, e quando chega a próxima a gente não olha para isso, e a próxima a gente não olha para isso, e aí a gente fala, agora, nesse momento, eu estou olhando para isso? Às vezes não, né? Às vezes fica lá quietinho, meio adormecido, de vez em quando aparece, mas a gente não trata das nossas imperfeições. Porque, como disse o Hamed, a gente não busca o autoconhecimento. Porque a gente só vai perceber se somos intolerantes, se somos preconceituosos, quando a gente buscar se conhecer. Então, é dolorido quando a gente se conhece de verdade, quando a gente honestamente, a gente começa a ter uma ideia de quem somos nós, de qual é a nossa essência. É dolorido, porque a gente vai trazer à tona o quê? Muitas coisas que não vão nos agradar de verdade. Por isso que elas estão lá, quietinhas, adormecidas, porque não nos agrada. Mas no nosso impulso, no nosso instinto, chega uma determinada situação, a gente põe isso para fora. Quer dizer que está lá. A gente não tratou. E isso, se não foi tratado ainda, se nós temos ainda, é porque vem das nossas vivências passadas. Então, esses preconceitos continuam existindo e eles são potencializados, muitas vezes, pela nossa convivência quando crianças com adultos, na nossa família ou fora dela, nos primeiros anos escolares, porque é onde nós recebemos
determinadas informações preconceituosas, não intencionalmente, claro, mas de uma forma muito sutil, muito suave, sem que a gente perceba. Um simples comentário, quando a gente era criança, ficou guardado na nossa mente, aí a gente cresce e a gente tem aquela ideia como se fosse nossa. Foi criado ali um preconceito pela influência de alguém na nossa infância. Então, é importante a gente prestar atenção em tudo isso, quem principalmente tem crianças, convive, são educadores, prestar atenção naquilo que a gente fala, na forma que a gente fala, porque sem perceber, a gente está levando ideias preconceituosas, de intolerância também para essa criança. E ela cresce e ela esquece que aquilo foi falado para ela, ela compra essa ideia como se fosse própria dela. No ano passado, a Fundação Espírita André Luiz, aqui, a nossa casa, promoveu um seminário exclusivo para comunicadores da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Para quem não sabe, a Fundação Espírita André Luiz, ela é proprietária da Rede Mundo Maior, da Rede Boa Nova de Rádio, que pode ser acompanhada por um aplicativo de celular, pelos rádios, agora FM estendida pelo 85.5, pelo Facebook, pelo portal Mundo Maior. Também temos a TV, onde a gente pode ver os programas, conhecer os comunicadores. Então, ela promoveu para nós um seminário que chama Letramento Racial. Muito interessante, quem tiver interesse também de procurar conhecer na internet. Foi apresentado pelo professor Léo Bento, muito bem apresentado, aliás, que é mestrando do programa Educação, História, Política e Sociedade pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e graduado em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muitas outras coisas ele tem no currículo, né? Mas a gente trouxe essas aqui só para a gente ver que realmente ele é um estudioso aprofundado desse assunto. O letramento racial, basicamente, é um estudo que possibilita que cada pessoa possa, nos dias de hoje, onde está essa questão racial, essa questão de gênero, de religiosidade, está sendo tão colocada, tão explorada na mídia das diversas formas, né? Então, que a gente possa rever conceitos e reeducar comportamentos e atitudes, principalmente no que diz respeito a conceitos racistas. Então, inclui esse letramento racial uma reflexão e mudança sobre as formas de linguagem com que nos dirigimos às pessoas. Então, lembram aquela forma carinhosa que a gente às vezes tem de chamar uma determinada pessoa que tem uma característica que, no nosso entendimento, a difere da maioria? A gente fala, fulano, você que é... Não vou falar para não criar polêmica, né? Mas a gente tem esse costume. Os casais entre si trocam. Isso é ruim? Claro que não é. É uma demonstração de carinho? Óbvio que é. Mas a verdade é que essa pessoa que foi chamada desse jeito por muito e muito tempo, ela sofre. Dói nela ser chamada. A gente acha que não dói, mas dói. Dói muito, ela sofre, porque é um preconceito velado que ela já vem sofrendo há muito e muito tempo, e não é da sua geração apenas, né? Mas, nesse seminário, a gente também pôde refletir outras coisas, né? O quanto a sociedade, não só a brasileira, mas a do mundo, diferencia, discrimina. A gente não tem uma ideia... Existem departamentos variados na sociedade, profissionais, políticos, onde uma determinada raça ela não tem participação, ou se tem, é muito pouca. Então, nesse seminário, ele trouxe para a gente uma outra visão do que padecem essas pessoas, as quais nós discriminamos, às vezes de forma sutil, às vezes por carinho mesmo, mas são discriminadas, né? E por que, então, que essas pessoas merecedoras de todo o nosso respeito, porque têm a sua capacidade igual à nossa, por que é que elas não estão nesses
segmentos importantes da nossa sociedade. Aliás, eu gosto também de colocar que tem uma rede de televisão muito conhecida, que ela está explorando muito esse assunto nos seus programas, nas suas novelas, e pode, às vezes, se tornar até cansativo, mas pode não, é importantíssimo que a gente veja isso, porque é uma rede popular, as novelas são populares, muitas pessoas veem, e ali a gente vai percebendo a importância que é você dar lugar à fala, dar lugar a essas pessoas. Eu gosto de colocar isso também, porque eu acho importante, que às vezes a gente passa a ver a programação e não percebe. Ou às vezes critica, mas para que tanto isso, né? Porque a gente precisa ver mesmo, porque a gente precisa sentir o que sofrem as pessoas que têm gêneros escolhidos de formas que não condizem com o que a gente acha normal, pessoas que têm cor, pessoas que têm capacidades intelectuais que para nós são diferentes, mas que hoje a gente vê que tem capacidades iguais. Não somos diferentes pelo nosso porte físico, pela nossa capacidade de inteligência. Nós somos diferentes porque a gente tem talentos diferentes, evoluções diferentes. Então, nas pesquisas, a gente é muito questionado, né? Você é racista? Aí a maioria fala, não, eu não sou racista. Mas a gente vê nessas mesmas mídias, constantemente, pessoas que são humilhadas em público porque têm uma determinada profissão, mas você não levou até a porta da minha casa, porque tem um determinado gênero. Então, são pessoas que são inferiorizadas em público. Então, existe esse racismo velado, disfarçado na sociedade. E o Espiritismo, ele ampliou o conceito de autonomia e diz que o espírito é senhor de si mesmo e de suas escolhas, desde o momento em que desenvolve a consciência e, com isso, passa a ter o livre-arbítrio. Então, nós estamos aqui hoje, eu até agradeço a pessoa que tem escolhido esses temas, porque para mim têm sido desafiadores, né, importantes para que a doutrina espírita possa se posicionar não de um lado e nem de outro, mas trazendo esse equilíbrio necessário para que a gente possa ter uma convivência melhor. Então, nós estamos falando de dois temas que são desenvolvidos por ideias colocadas na sociedade de modo a fazer com que uma população que se assemelhe, as assimile, porque são semelhantes, pensam semelhante a essas ideias, divulguem, influencie outros milhões de pessoas pelo mundo. E assim cresce a intolerância e cresce um preconceito. Então, é um mal que corrompe toda a nossa sociedade. E o Espiritismo, mais uma vez, traz para nós o conceito de autonomia, que a gente explica agora. Coloca que nós somos autores da nossa história e que, dessa forma, nós somos capazes de fazer nossos próprios julgamentos, analisando os fatos como a gente os vê, formados unicamente por nossos valores desenvolvidos ao longo da nossa trajetória como espíritos imortais. E Jesus, mais uma vez, ele exemplifica quando esteve entre nós e demonstrou ser plenamente imune a qualquer influência alheia. Por isso, não é à toa que ele é nosso guia e modelo, né? Então, ele não sofreu influência alguma quanto aos seus sentimentos e objetivos de vida. Ele não deu importância. Imagina se ele desse importância aos maledicentes. Já sofreu tanto, sofreria muito mais. Então, Jesus é um ser superior, mas nós podemos ser também. E como? Não baseando nossos valores em regras rígidas, não vamos fechar a nossa mente, vamos abrir a nossa mente para outros ensinamentos, outras novidades. A gente não pode se manter fechado a um mundo em que cresce todos os dias. Todos os dias há modificações no nosso mundo. Avaliando pessoas, atos e atitude interiormente, no que vai no nosso coração. Porque todos nós podemos ter a essência intolerante, preconceituosa, mas temos também a essência de bondade, porque viemos de Deus. Deus colocou em todos nós ali uma centelha de amor, de caridade, de compaixão em todos nós. Então, utilizando as nossas emoções e a nossa intuição, fazendo de cada situação e cada pessoa uma individualidade, não generalizando, colocando um grupo ali generalizando, porque uma ou duas pessoas agem daquela maneira, corrompendo uma situação, mas não corrompendo o grupo todo.
Então, para a gente aprender a não convencionar, a não ir atrás de falas, de influências que podem fazer com que a gente ache que o determinado grupo, aquele determinado segmento da sociedade seja igual, porque algumas pessoas são assim, não nos esqueçamos. São indivíduos, são pessoas que têm as suas próprias escolhas. Também, finalizando esse assunto, a gente lembra que Jesus veio para os doentes, ele não veio para os sãos, e nem para aqueles que usam máscaras para disfarçar a sua verdadeira personalidade. A gente traz uma outra passagem, a de Zaqueu, quando Jesus caminhava ali pelas ruas, e Zaqueu, pequenininho, né? Ele fala, eu não vou conseguir ver Jesus, eu vou subir em cima da árvore para ver Jesus. E Jesus viu Zaqueu lá na árvore e falou, Zaqueu, se prepara que hoje eu vou dormir lá na sua casa. Aí o pessoal falou assim, nossa, Jesus vai dormir na casa de um cobrador de impostos, de um malfeitor, é mal visto pela sociedade. Então, Zaqueu é um exemplo para nós de como nós podemos superar as nossas imperfeições. Porque ele venceu tudo aquilo em que ele acreditava. Ele servia a um segmento da sociedade da época que cobrava impostos. Era totalmente indesejado na sociedade, mas ele superou isso, né? Então, ele rendeu-se à mensagem do Cristo, renovou-se moralmente e aceitou-se como um doente que precisava de Jesus. Então, intolerância e preconceito são imperfeições que têm as suas raízes no orgulho, no egoísmo da humanidade, são obstáculos para o nosso progresso espiritual. Eu ainda hoje recebi um vídeo na minha rede social que eu achei muito bacana, de um padre que vem fazendo diversas inclusões sociais, onde ele está trazendo para a gente um entendimento a respeito dessas pessoas que moram nas ruas, né? E eu resolvi trazer para vocês, independente do que possa estar sendo investigado a respeito dele, né? Não vou deixar que algumas coisas como essas possam estragar aquilo que ele tem feito de bom para essa sociedade tão invisível aos nossos olhos, moradores de rua, né? Então, só o amor pode construir uma sociedade melhor, um mundo de regeneração, livre da intolerância e do preconceito. O amor não é uma ideia, o amor é um pão partilhado. É no olhar, é na palavra, é no gesto, é acolhida. O amor é abraço, é a luta, é a lágrima, é o sorriso, é a dor, é a perseverança, resistência e coragem. Quando tudo nos leva para desistir, só o amor nos leva a continuar. Não adianta dizer que Deus é nosso Pai se não nos vemos como irmãos. Então, Jesus é o nosso exemplo, o Espiritismo é o caminho, nós que escolhemos essa doutrina para seguirmos, para termos como conduta de vida, como religião que seja, nós temos a liberdade de escolher qual desses caminhos nós vamos trilhar. Então, a intolerância ou preconceito, ou a tolerância e indulgência para com o nosso próximo. A gente termina aqui e agradece a todos vocês pela atenção. Muito bem. Agora é aquele momento que nós retomamos de interação de vocês com a nossa palestrante. Se alguém tiver alguma questão pertinente ao tema que queira fazer, a nossa companheira irá até o local com o microfone. É só levantar a mão. Oi, Roseli. O tema é excelente, né? Eu só te faço uma pergunta. Na sua opinião, ou na opinião da doutrina dos espíritos, está acontecendo muita intolerância desses governos, digamos assim, perante as pessoas normais? Obrigado. Olha, eu acho que a política ela sempre trouxe para nós ideias divergentes.
Que é óbvio, se existem vários partidos políticos, vários candidatos, eles vão ter pessoas que coadunam com aquela mensagem, outras que não. Eu acho que faz parte da política. E política também é o caminho do meio, porque senão você não consegue governar. Então, eu acho que está dentro do que nós, no nosso processo evolutivo, merecemos para o momento. Tanto uma situação como outra, eu acho que está dentro do nosso merecimento e a gente vai aprendendo a votar, aprendendo a ter uma condição de honestidade, de sinceridade, como prioridade para que a gente possa ter governadores, aí, presidentes que possam levar o nosso país cada vez melhor. Eu acho que a gente está progredindo nisso, os nossos governantes também têm progredido, porque não são diferentes de nós, só estão numa outra condição e que, se souberem aproveitar muito bem, vão ter vários bônus horas aí quando desencarnarem. A gente está num processo do momento do nosso país. Mais alguém? Obrigada, Roseli. Se alguém tiver alguma dúvida que queira conversar em particular com ela, ela aguarda uns minutinhos após a nossa reunião. Obrigada. Só agradecendo, gente. Muito obrigada. Até um próximo encontro. Bom, nesse momento é chegada a hora de fazermos as nossas vibrações. As nossas vibrações são pensamentos bons, pensamentos de equilíbrio, de saúde, enfim, bons pensamentos que, com certeza, nós recebemos da espiritualidade até agora, essas energias que nos dá a condição de vibrarmos para aqueles que aqui não tiveram esse momento como nós. Então, elevemos o nosso pensamento e vibremos muito equilíbrio, principalmente para esse nosso planeta Terra, que é a nossa casa, é a nossa morada, é a nossa escola, onde os espíritos estão aqui para evoluírem, para aprenderem, para se reajustarem. Então, vibremos muito equilíbrio a este planeta, para que possamos cumprir com essa nossa jornada, para que possamos conseguir a nossa evolução através da nossa boa conduta. Vibremos. Vibremos também para os países em guerra, que de alguma forma estão desequilibrando esse nosso planeta. Que os seus governantes possam ser amparados, possam ser intuídos pelos espíritos do bem, pelos espíritos superiores, para que de alguma forma encerrem essa tão cruel ação que estão tendo uns contra os outros, tão desnecessária para a evolução humana. Vibremos também para todas as famílias, que elas se encontrem em harmonia, porque dessas famílias saiam cidadãos em harmonia para a sociedade. Então, vibremos pelas famílias. Vibremos também para aquela pessoa que conhecemos necessitar da nossa vibração de amor, de carinho, de saúde. Um companheiro, um parente, um amigo, uma pessoa que conhecemos, que nesse momento esteja necessitando desse nosso apoio. E vibremos. E assim, Senhor Jesus, neste momento, somos felizes por termos estado aqui, por termos ouvido os seus ensinamentos, por termos aprendido um pouco mais do que a doutrina espírita nos traz. Neste momento, Senhor, de felicidade, só podemos agradecer. Agradecer por esse momento, agradecer pela nossa família, agradecer pela nossa vida. Que possamos sempre nos tornar pessoas melhores do que fomos. Que possamos sempre manter a esperança de que o bem é o melhor caminho. E assim, Mestre amado, nós te pedimos, sê conosco, hoje e sempre, e ampare toda a nossa trajetória. Graças a Deus.
Nesse momento, nós chamamos a dirigente do passe, por favor. O nosso passe utilizado aqui na nossa instituição é o passe coletivo espiritual magnético, para abranger os benefícios a todos que estão acompanhando esta reunião. É o momento em que, com o auxílio da espiritualidade maior, é direcionada a emissão de fluidos para nos envolver no mesmo clima fluídico e nos amparar individualmente. O socorro a todos é iniciado assim que adentramos a esta casa, passando pelos ensinamentos propostos nas palestras e finalizando com a proposta e exercício da mudança postural de nossos pensamentos e entendimentos. Então, o passe, nesse momento, atinge, abrange a cada um de vocês e os nossos amigos também das redes sociais. Podem subir. Realizaremos agora o passe coletivo e, na sequência, o passe à distância. Unidos em um só pensamento de amor, elevemos serenamente os nossos pensamentos até Deus, ao nosso querido irmão Jesus e nosso Mestre querido, e aos amigos da espiritualidade que nos assistem e que são conhecedores de todas as nossas necessidades. Pedimos, nos auxilie, nos ampare, nos proporcionando o auxílio de que tanto buscamos e necessitamos, para assim podermos minimizarmos as dores, os sofrimentos e as angústias. Harmonizados e esperançosos, vibremos bem-estar, saúde, equilíbrio, alegria, paz, harmonia. Vamos a Jesus. Graças a Deus. Agora o passe à distância. Rogamos a quem veio pedir por mais de um assistido que pense alternadamente nos entes queridos que vai representar. Vibre intensamente bem-estar, saúde, equilíbrio e que todas as nossas vibrações de amor possam encontrá-los aonde estiverem e se multipliquem em luzes de auxílio. Vamos a Jesus. Agradecidos a Deus, nosso Pai misericordioso, e esperando retornar para prosseguir com o tratamento. Assim seja. Nossos agradecimentos aos trabalhadores. Obrigada. Para aqueles que gostam de acompanhar a nossa programação, a próxima palestra, o tema será o poder e a ação do pensamento.
Esse tema se encontra na Gênese, capítulo 14, itens de 12 a 21. Tenho um convite para fazer a todos. Nesse fim de semana, dentro das comemorações do mês do Livro dos Espíritos, temos o encontro com a cultura. E esse encontro com a cultura nós traremos a psicóloga Deusa Samu com o tema Regeneração, Construção Diária. Nos dias 24, agora de abril, 20 de abril, sábado, às 17 horas, lembrando que agora nossos encontros estão sendo às 17 horas, aqui na Unidade de Santana, e no domingo, dia 21, às 17h30, na Unidade da Vila Galvão. Então, neste sábado, 20 de abril, às 17 horas. Teremos a abertura musical do Coral Lírios. Estão todos convidados. Uma outra informação para todos, nós estamos com a abertura da reunião pública, agora, às terças-feiras, às 15 horas. Era uma reunião que nós já tínhamos, nós estamos retomando essa atividade. Então, a partir do próximo mês, nós estaremos com as reuniões públicas de terça-feira, às 15 horas, aqui na Unidade de Santana. Então, é mês de maio. E o plantão de orientação, a partir das 14, uma hora antes da palestra. Amanhã, dia 18 de abril, será reinaugurado o Sebo e Bazar André Luiz, aqui de Santana. Ele fica aqui na frente, na calçada, aqui na nossa frente. É também um espaço da Fundação Espírita André Luiz. No Sebo e Bazar André Luiz, você encontra uma grande variedade de livros novos e seminovos, sapatos, roupas, acessórios e muito mais. Especialmente no dia da inauguração, a loja estará com 10% de desconto. Lembrando que todas essas informações se encontram nos nossos murais para aqueles que quiserem anotar ou relembrar essas informações. Nós agradecemos aos que nos acompanharam pela rede social, nós agradecemos a vocês que estão aqui conosco, que todos possam retornar aos seus lares em tranquilidade. Desejamos a todos uma boa semana e até o nosso próximo encontro. Muito obrigada.